Muito bem. Dando continuidade às nossas reflexões e às nossas discussões, essa semana vocês têm lá na plataforma um material que aborda os principais aspectos do trabalho com projetos, tá? Como a gente vem discutindo isso e conversando sobre essa ação que foi estabelecida nas novas diretrizes, né, nas BNCC, essa semana vocês terão esse material lá, tá? Para ler e depois fazer uma reflexão direcionada para aquilo que está solicitado lá na atividade de vocês, tá? Eu estou pedindo que vocês façam uma reflexão crítica sobre a possibilidade de utilizar esses projetos na região aqui nossa, né? Na região de vocês, falando da possibilidade que eles trazem, né? Dos prognósticos que o projeto pode trazer como consequência, né? Claro que esperamos positiva, tá? Mas vocês também podem debater na reflexão de vocês os aspectos que vocês considerarem negativos, tá? Nós já falamos aqui, né, que as novas BNCC, elas criaram essa possibilidade para as escolas, certo? Elas criaram, vamos dizer assim, satélites para aquele esqueleto comum que foi estabelecido, tá? No caso da língua portuguesa, isso já está no esqueleto, porque a língua portuguesa faz parte daquele tronco único, certo? Então, o que nós precisamos pensar aqui em dois aspectos que as escolas costumam debater e aquilo que os especialistas ou os estudiosos hoje em dia pensam. Então, até mais ou menos o ano passado, quando as BNCC entraram efetivamente em uso, né, as escolas, elas tinham um currículo, quer dizer, aquele conteúdo programático, e dali daquele conteúdo, elas iam, então, oferecendo projetos ou ações, né, de letramento. Então, essas atividades, certo? Tanto ações quanto projetos, saíam do currículo para o projeto, vamos dizer assim. Os especialistas hoje, eles dizem que a coisa tem que ser o caminho inverso. Você tem que pensar nos projetos de letramento, nas ações de letramento, tá? Ou nos projetos que a escola quer desenvolver, e depois de pensar do projeto ou a atividade, né, você leva para dentro do currículo. E aí posiciona isso no conteúdo ou no currículo que a escola estiver utilizando, tá? Então, um pouquinho, é exatamente o que as BNCC preconizaram, tá? Porque elas falam em percursos e em diretórios, quer dizer, são pequenos satélites que saem desse tronco, né? Às vezes como atividade extracurricular, às vezes não, mas o fato é que agora você sai do projeto para dentro do currículo, e não o contrário, como vinha sendo feito anteriormente. Lá no material da plataforma, vocês têm alguns aspectos que são os aspectos mais importantes sobre o trabalho com projetos, tá? E aí cada ponto, cada aspecto é discutido com um pouco mais de detalhes, certo? Uma das coisas importantes, tá, para pensar é que quando nós pensamos em um projeto de letramento, isso leva um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, é uma ação que vai ter um tempo mais prolongado do que apenas uma prática de letramento. Nós já conversamos sobre isso aqui, lembram? Então, um dos aspectos muito importantes é a flexibilidade do projeto. O que é que isso quer dizer? Que você vai
dar início ao projeto, tá? E ele precisa ter alguma abertura para que você possa ir fazendo algumas adaptações ao longo do tempo em que ele estiver sendo executado, tá? Isso é importante porque... boa noite, Cristiane. Isso é importante porque, muitas vezes, alguma coisa pode acontecer, né? Um imprevisto qualquer, enfim... E aí você precisa interromper o projeto ou modificar um pouco as características dele. Então, é importante que esse aspecto seja pensado. Eu vou mostrar para vocês agora uma tela onde eu elenquei, em forma de perguntas, tá? Esses aspectos mais importantes. Então, é como se fosse um passo a passo, tá? Para você pensar num projeto. É como se fosse um checklist. Só que eu fiz isso através de perguntas, tá? E aí nós vamos passar pergunta a pergunta, vamos discutir cada uma, e aí depois vocês podem fazer as perguntas que vocês acharem necessárias, tá? Vejam que vocês vão perceber aí por esse checklist que uma das coisas mais fundamentais, né, é aquilo que você observa no entorno, no contexto, na vizinhança da escola. Você precisa atingir a comunidade, certo? Então, esses projetos de letramento, eles não servem apenas para aprendizado dos alunos, tá? Eles servem também para trazer consequências para a comunidade. Então, por exemplo, quando se diz, olha, o projeto numa escola de área vermelha, de zona vermelha, onde há alto índice de violência, o projeto ele pode ser qualquer um, mas ele precisa ter alguma ação, tá, que faça os alunos, criança, adolescente, seja quem for, refletirem sobre aquilo, sobre aquele aspecto, para que eles possam desenvolver um pensamento crítico em relação a isso, tá? Então, é importante que a gente pense nesses aspectos. Não é uma coisa fácil, certo, gente? Desenvolver uma ação de letramento é relativamente tranquilo, mas um projeto de letramento é uma coisa que traz um pouco mais de dificuldades, tá? Pela estrutura da escola, pelos recursos, pelo entorno, né? Pelo contexto onde a escola está, enfim, vários aspectos que nós precisamos levar em conta. Então, eu vou mostrar para vocês essa tela, tá? Nós vamos passar pergunta a pergunta. Boa noite, Amanda. E aí, vocês vão, então, poder fazer as perguntas que vocês acharem convenientes, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Eu gostaria que vocês me dissessem se vocês conseguem visualizar aí a tela. Ou é preciso aumentar um pouco mais? Sim, professor, estou vendo. Dá para ver? Sim. Tá. Então, olha só, o primeiro aspecto, né, que não podia deixar de ser, ele tem a ver com o tema, certo? Você precisa pensar em um tema para o seu projeto. E aí, junto com esse tema, que você vai trazer do entorno, né, do contexto em que você está inserido, vem o objetivo do projeto. Então, para o que é que ele serve? Qual é o objetivo dele? Vejam que não é, como eu disse ainda há pouco, apenas o objetivo de aprendizagem para os alunos, tá? Se é um projeto de letramento, se é prática de leitura e de escrita, boa noite, Rose, como prática social, né, se é o uso da leitura e da escrita como prática social, o projeto ele tem que ter um objetivo de aprendizagem, certo? Que é interno, né, para os alunos, mas ele também tem que ter um objetivo que vá para além dos muros da escola.
certo? Então, é preciso que haja um objetivo interno do projeto, vamos dizer assim, e um externo, tá? Então, é aquela história de você pensar em um objetivo geral, tá? E os objetivos específicos, 2 ou 3, que possam estar relacionados ao projeto, tá? Isso tem a ver com a interdisciplinariedade, com aquela transversalidade, né? Porém, você não pode criar um projeto que vá servir apenas para o aprendizado dos alunos, porque o envolvimento da comunidade, o envolvimento do entorno é importante. Então, você precisa ter dois objetivos. Você pode até dizer assim, objetivo geral de aprendizagem, tal coisa. Objetivo do projeto, tal coisa. Tá? Em segundo lugar, você tem que dimensionar esse projeto, certo? Então, como é que a gente dimensiona um projeto? Nós temos que pensar no tamanho que ele vai ter. Então, pensar e decidir com a escola quem estará envolvido no projeto. É só a sua turma? São todas as turmas daquela série? É toda a escola? Tá? São 2 escolas, porque você pode ter um projeto inter-escola, tá? Então, é preciso você dimensionar o projeto, para que você possa, então, depois pensar no item que daqui a pouco a gente vai ver, que são os recursos, tá? E na logística do projeto, certo? Quantos grupos eu vou ter, certo? Como é que eu vou administrar esses grupos? Qual é a função que cada grupo terá no projeto? Então, isso é o dimensionamento do projeto. Você precisa definir isso, tá? Então, é quem estará envolvido, certo? Depois, onde o projeto vai acontecer? Onde ele será realizado, tá? Ele vai ser realizado só dentro da escola? Ele vai exigir que os alunos façam alguma ação externa à escola? Porque isso vai envolver outros recursos, certo? Então, vejam que isso é parte de um planejamento bem cuidadoso, que depois pode ser adaptado ao longo do projeto. Mas você precisa de fazer esse dimensionamento. Então, o projeto vai envolver a comunidade, você vai convidar pessoas da comunidade, as famílias, para participarem do projeto ou de alguma ação do projeto, tá? Então, quem estará envolvido e onde ele vai acontecer, certo? Aí, como consequência disso, os recursos necessários. Então, o que é que você vai precisar? Ah, olha, o meu projeto envolve uma ida lá na comunidade ribeirinha, tá? Então, se é uma comunidade ribeirinha, eu vou precisar de um barco para atravessar para lá para o outro lado. E aí, se os meus alunos são menores de idade, né, os pais precisam autorizar isso. Eu não posso pegar os meninos e dizer, olha, vamos todos entrar nesse barco e passar lá para o outro lado do rio. Certo? Então, você precisa também pensar nesses recursos. Você vai precisar de papel, de tesoura, né, de cola, certo? Você vai mandar fazer banners, enfim, o que você achar que pode ser feito dentro daquela escola, daquele ambiente. E daí, quem vai prover esses recursos? E aí a gente volta para aquele aspecto, né, de escola pública e escola privada. Muitas vezes, as famílias dos alunos das escolas públicas não têm muita condição de oferecer recursos, tá? Mas há certos recursos que não são monetários, vamos dizer assim, que não são financeiros e que fazem parte da responsabilidade daquela família com o aluno. Então, você tem que pensar nos recursos, tá? E em quem vai oferecer esses recursos. Se é a escola, tá? Se é o professor, se você vai conseguir algum patrocínio.
se é a autoridade educacional da área, certo? Então, observem que há todo um planejamento. Vejam que, nesse momento, nós não estamos falando apenas de uma prática, de uma ação. É um projeto, tá? Então, ele vai durar mais tempo, ele vai ter mais ações. Então, é preciso um planejamento que contemple, tá, esses aspectos que eu estou elencando aí para vocês. Até aí está tudo certo? Alguma pergunta? Posso continuar, então? Pode. Muito bem. Bom, depois que você pensou nesses aspectos, vamos dizer assim, que são os aspectos mais iniciais, né, do projeto, você precisa pensar em que resultados você espera com esse projeto. Então, olha, eu quero que os alunos reflitam que a violência não é bom. Eu quero que eles pensem que eles precisam se afastar da violência. Certo? Estou falando da atividade que nós fizemos na semana anterior, certo? Então, eu tenho que ter algum exercício, alguma ação que esteja relacionada com esse tema. Não só para os alunos, mas também para o entorno da escola. Então, eu quero um resultado para a comunidade, certo? Então, eu preciso pensar em que resultados, e isso tem a ver com os objetivos lá de cima, né? Então, o meu objetivo é esse, e eu quero alcançar este resultado. Então, no final do projeto, eu quero, por exemplo, coletar aí 500 cestas básicas. Por quê? Porque isso vai, de alguma forma, direcionar as adaptações ou as modificações que eu terei que fazer ao longo do projeto. Porque a partir do momento em que você acionar o gatilho, você vai precisar ficar supervisionando o andamento das ações do projeto. Você tem passos a dar, né, no sentido de atingir aquele objetivo e alcançar esses resultados. Tá? Então, é preciso que você pense nisso também. E aí vem um outro item, tá? Que foi, assim, objeto de alguns, como é que eu vou dizer? De algumas dúvidas em relação ao nosso exercício anterior. Como isto se relacionará com a comunidade? Isto o quê? Os resultados, o projeto como um todo. Como é que isso se articula com a comunidade que você escolheu, né? Que você pensou? Então, vejam bem, quando eu disse a vocês uma escola que está na linha vermelha e que tem alto índice de violência, eu não posso pensar, por exemplo, num projeto que fale sobre cultura indígena. Se eu pensar num projeto que fale sobre, ou numa atividade, né, que fale sobre meio ambiente, eu preciso que haja alguma relação, alguma ação dessa atividade, algum exercício dessa atividade, tem que estar relacionada com a violência, mesmo que sejam crianças, mesmo que elas estejam diante desse aspecto, né, ou desse tema, diariamente. Tá? Então, olha, vocês precisam divulgar isso. Essa articulação com a comunidade, ela precisa ser divulgada para que a comunidade participe do projeto. Se você está pensando em algo que vai atingir uma comunidade, se você quer um resultado, nada melhor do que trazer essa comunidade, as famílias, para dentro do projeto, de acordo com a logística que você definiu com a escola. Porque isso vai ajudar o projeto a se desenvolver.
certo? Então, não é apenas, quando eu disse, olha, um projeto de uma escola em linha vermelha, não era apenas para dizer assim, vamos fazer um projeto em que os alunos sonhem ou pensem com a profissão que eles querem ter. Ótimo, é um trabalho excelente, mas como é que isso se relaciona com o tema violência, que era onde a escola estava inserida? Então, não adianta vocês dizerem assim, mas eles estão diante disso 24 horas por dia, ainda vão para a escola, ainda vão pensar nisso, pois é justamente por isso. Tá? É justamente isso que deve ser a reflexão. Porque não adianta, vejam bem, olha, leitura e escrita como prática social. Então, se não houver essa articulação, tá? Você está fazendo um exercício de sala de aula, certo? Você está fazendo algo que é para dentro da escola apenas, que é aquela coisa da aprendizagem. Não há efeitos externos. Então, não é prática social. Você pensa numa prática social para os alunos dentro da escola, tá? E um projeto de letramento que seja de leitura e escrita como prática social deve ir para fora da escola. Não quer dizer que os alunos vão fazer tudo lá fora da escola, mas é preciso que eles atinjam esse entorno, né? Essa comunidade que você escolheu, tá? Ou que você pensou. E aí um outro item que é muito importante, né? Porque tem a ver com o seu calendário acadêmico, tem a ver com as disponibilidades da escola, é o tempo de duração do projeto, tá? Então, os especialistas, eles aconselham, né? Eles sugerem que você não faça um projeto que vá tirar, por exemplo, todo o ano escolar, mas que você deixe aí um mês ou dois, tá? De intervalo entre uma fase e outra do projeto, para que você possa fazer uma autocrítica, certo? Fazer uma análise do projeto, ver se não precisa fazer modificações, alterações, né? Adaptações. Então, não adianta você amarrar o projeto de tal forma que não exista essa flexibilidade, tá bom? Então, é preciso que você pense em quanto tempo aquele objetivo que você definiu e aqueles resultados podem ser alcançados. Se você achar que se você, a escola, ou quem estiver envolvido achar, ou decidir que o projeto deve durar o ano inteiro escolar, você procure deixar uma brecha, tanto no final do primeiro semestre, quanto no final do segundo, para que você possa reproduzir os resultados, certo? Para que você possa dizer, olha, realmente nós alcançamos, foi isso assim, assim, ou faltou isso, ou a gente podia ter feito isso que não fez, então vamos colocar aqui no projeto. Você faz uma autoanálise e uma revisão do projeto. Tá? Vejam, não adianta vocês terem projeto apenas para ocupar o tempo dos alunos. É preciso que o projeto traga resultados práticos, como eu já disse, tanto para dentro quanto para fora, tá? Se você vai ter um projeto só para dentro da escola, tudo bem, não tem o menor problema, tá? Mas o planejamento tem que ser igual. Talvez apenas um ou outro item seja facilitado, mas esse planejamento ele não se altera. Eu já disse para vocês, eu vou repetir, tá? As escolas, elas faziam antes práticas de letramento, projetos de letramento, mas que não tinham esse planejamento, não tinham essa logística, não tinham esses itens todos, né? Essa preparação. Por quê?
porque era uma exigência, né, dos PCNs, da escola, enfim, das autoridades educacionais, olha, tem que ter letramento. Aí a escola fazia lá as atividades de letramento, os projetos, seja lá o que fosse, gincanas, certo? Competições, salas de leitura, uma série de coisas. Mas você não via resultados práticos, talvez só de aprendizagem. Só que agora com as BNCC não é assim, tá? Então agora as escolas têm a liberdade de realmente preparar um projeto que sirva de prática social para os alunos. Você quer dizer alguma coisa, Gabriela? Quero, professor. Eu queria, acho que acrescentar, na verdade, que é por isso que a gente encontra, né, em muitas escolas essa dificuldade na leitura, Sim. em produção, por não ter esse tipo de projeto dentro da escola, né? Como o senhor disse, como o senhor falou, não tem nos PCNs, né? E por Sim. não ter, fica mais dificultoso, né? É verdade. Só que agora vocês têm que lembrar o seguinte: as escolas agora têm apenas aquele esqueleto curricular, com aquelas 4 disciplinas que são base. O restante, a escola vai ter que fazer por sua própria conta, dentro daquilo que está especificado pelas autoridades. Mas a escola vai ter que criar. Então, a gente espera que com essas novas diretrizes, né, com essa nova BNCC, essa realidade sobre a qual a Gabriela acabou de falar e eu estava comentando, possa se modificar um pouco, tá bom? Ou de todo, né? Bem, além do tempo, certo? Que é necessário, é aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Quantos encontros de feedback, de avaliação serão realizados? Então, isso pode ser feito ao longo de todo o projeto, tá? Se você quiser, tiver oportunidade e achar inconveniente, ou pelo menos um ao final da primeira etapa e um ao final da segunda etapa. Como nós aqui no Brasil temos um ano escolar dividido em 2 semestres, talvez uma boa ideia seja você pegar o seu projeto e dividir em 2 fases. Então, a primeira fase vai acontecer no primeiro semestre, aí você faz o seu feedback, faz a sua avaliação ao final da primeira fase, faz as alterações e as adaptações e as modificações para a segunda fase, e aí realiza uma segunda fase no segundo semestre, tá? É apenas uma ideia, certo? Não quer dizer que tenha que ser assim. E por último, certo, gente? Como vocês definiram quantas pessoas vão estar envolvidas, né? Quem estará envolvido, certo? Você precisa ter função para essas pessoas. Então, vamos supor que você dividiu a sua turma em 10 grupos de 5. Nesse grupo de 5, você precisa ter um coordenador, você precisa ter um interlocutor, porque isso vai facilitar as suas reuniões. Então, em vez de você reunir com toda a turma, você reúne com os interlocutores e com os coordenadores, certo? Então, você pega esses 5, tá? Se o grupo for de 5, e escolhe um coordenador, um líder, um interlocutor, tá? E chama lá os outros de assistentes, de colaboradores. Um dos aspectos mais importantes quando você pensa em projetos, tá? Em especial, esses projetos de letramento com leitura e escrita como prática social, é o trabalho colaborativo, tá? E se alguém não estiver fazendo isso a contento, você terá que intervir. Claro, se isso chegar a você, tá? Porque o que se quer aqui não é um eu-equipe, mas sim uma equipe. Então, um projeto, para que ele dê certo,
um dos pontos fundamentais é o trabalho colaborativo. Se não houver isso, dificilmente o projeto vai andar. E aí você vai ter problemas com aqueles grupos, tá? Então, é muito importante que você tenha essas funções para que as pessoas envolvidas tenham as responsabilidades devidas, tá? Então, porque são só adolescentes, tudo bem, mas eles não têm que fazer prova, eles não vão lá fazer prova, eles não vão fazer trabalho, eles não vão fazer um monte de coisas que é responsabilidade deles. Então, aqui no projeto, eles terão funções que acarretarão responsabilidades. Então, gente, eu fiz aqui um checklist, né? Eu elenquei aí 10 itens que me parecem os mais importantes para vocês pensarem, tá? Então, se vocês forem seguindo esses itens dentro da visão que aquele material que vocês têm lá na plataforma mostra, tá? Se vocês forem seguindo esses itens passo a passo, vocês vão conseguir criar o projeto. Claro que eu não estou esperando que vocês criem um projeto, tá? Super, hiper, ultra detalhado. Não, mas pelo menos eu quero que vocês criem um projeto que contemple esses aspectos aí que são os mais importantes. Diga, Cleiton. Professor, eu estava aqui raciocinando e pensando nos projetos que já ocorreram nas escolas que eu estudei. Sim. E, assim, vendo do ponto de vista de aluno, procurando assim um dos fatores que podem dificultar a criação de projeto, eu penso que seria incentivar, no caso, os alunos a participarem. Porque, dando, por exemplo, eu como aluno, sempre que ocorriam esses tipos de projetos na escola, eu nunca me colocava para participar, por causa de que, na maioria das vezes, eram projetos que eram, digamos, uma bagunça, coisa do tipo, então não me motivava para participar. Sim. Aí, eu estava pensando em formas que poderia buscar, digamos, esses alunos que já não têm tanta, digamos, crença nesses motivação, projetos. Né? Isso. Para buscar, digamos, eles a participarem. Daí me veio à mente, né, talvez buscar projetos que tivessem uma relação bem presente, digamos, com todo o processo de aula, digamos, um projeto lá no quarto bimestre, por exemplo, no final do ano letivo, mas que tivesse bastante foco com todo o processo, desde o começo do ano até, no caso, o dia desse projeto. Eu vejo que talvez poderia ser um ponto que iria incentivar bastante o aluno, já que ele ia ter um bom conhecimento sobre aquilo que veio ser estudado. E um outro ponto que seria, que no caso, assim, raciocinando um projeto, eu pensei talvez em um projeto que fosse envolver a comunidade, seria, Sim. digamos, um teatro em um local público, uma praça, por exemplo, Sim. mas só que iam ocorrer de ter aqueles alunos mais tímidos que não iriam querer participar do teatro, coisa do tipo. E para poder incluir eles, eu vejo que um outro método seria, digamos, dar funções, como o senhor mesmo tinha dito, que iria existir essa necessidade de cada um exercer uma função, e iriam existir aquelas funções, digamos, que iriam ficar por trás, digamos, das câmeras, que seriam... Das câmeras. Isso, aqueles responsáveis. É o que nós chamamos de backstage, né? Isso. Sim. Daí, era só isso que eu queria compartilhar, no caso, essas duas pensamentos que eu tive para poder incentivar o aluno. Sim. A primeira, que é criar um projeto que tenha bastante relação com tudo que foi estudado, e a segunda, que é dar várias funções para os alunos, assim, abranger um número maior. Sim. Olha, gente, uma coisa precisa ficar bem claro para vocês, tá? Vocês sabem que isso é da cultura do brasileiro, né? Quer dizer, o brasileiro ele não gosta muito de coisas, ele quer ter aquela aula dele lá e pronto, acabou. Ele quer ir para a escola, o pai quer saber que ele fez exercício, que ele estudou, que ele está com o livro todo escrito, não sei o quê,
mas não quer saber de nada além disso. Isso é cultural no brasileiro. Mas essa cultura está mudando, certo? Não vai ser do dia para a noite, certo? Mas isso exige todo um trabalho dentro da escola, do professor, né? E não é fácil, certo? Não adianta a gente dizer, olha, eu tenho aqui uma varinha de condão e eu vou fazer uma mágica, pronto, vai acontecer. Não é assim, tá? É um caminho árduo, mas que pode ser trilhado. E vocês que estão começando agora, né, que tem essa energia, vamos dizer, mais jovial, né, mais inicial, vocês podem conseguir isso com tranquilidade. Agora, não é uma coisa fácil que aconteça do dia para a noite. Mas muito bem pensado, Cleison. Obrigado pela sua intervenção. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Bem, enquanto vocês pensam aí, eu quero só reiterar que nesta semana eu estou pedindo para vocês fazerem essa reflexão sobre o uso de projetos, assim como o Cleison acabou de fazer agora. Então eu quero que vocês pensem se é possível esse envolvimento, né? Se é possível realizar esses projetos e que prognósticos você tem para a sua realidade, tá? Eu não quero que vocês façam algo assim genérico. Eu quero que vocês pensem na realidade ou que vocês vivem hoje, né? Quer dizer, se vocês já atuam, né? Ou como estagiários, ou seja lá como for, ou no pensamento de vocês como alunos, certo? Então, por exemplo, esses projetos, essas coisas, essas práticas sociais, elas não precisam ser só no ensino fundamental, só no ensino médio, elas também podem ocorrer na universidade, tá? Então, por exemplo, a Fibra, ela tem uma atividade de extensão, um projeto de extensão, que se chama Literatura na Praça. Então, os professores vão com alguns alunos, oferecem alguns livros, algumas leituras para que as pessoas que queiram ler passem lá e façam uma leitura daquela obra ou daquela sinopse, né? E ali mesmo se cria ou se faz uma discussão sobre a obra. E depois disso surge um relatório. Então, isso foi pensado para aquelas pessoas que normalmente não conseguem ter acesso a uma obra literária, ou por ser cara, ou porque não tem conhecimento. Então, isso é um projeto de letramento que vai para fora da universidade, certo? Que vai lá para a comunidade escolhida, né? E vai alcançar determinado resultado. E tem tido muito sucesso esse projeto. É claro que ele foi interrompido agora nessa época, né, por causa da pandemia, mas muito provavelmente, assim que as coisas se normalizarem, ele vai retornar. Então, eu estou pedindo, nessa semana, que vocês façam essa reflexão com o prognóstico, né? Será que as escolas agora vão realmente se envolver nisso com mais afinco, com mais força por causa das novas diretrizes? Não. O que é que pode ser feito, o que é que não pode, tá? E aí vocês vão logo pensando, porque na outra semana eu vou pedir que vocês façam um projeto. Então aí vocês já podem até ir fazendo algumas anotações, tá? Mas nessa semana é só reflexão que eu quero, tá? Diga, Adriana. Pois não, Adriane? Adriane, você levantou a mão? Pois não. Bem, se vocês não têm nenhuma pergunta, se ficou bem claro tudo isso aí que a gente conversou agora, se vocês não tiverem nenhum outro comentário, eu vou tirar aqui a nossa página, tá?